Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula estaremos trabalhando o conceito de logaritmos, tanto a definição quanto as suas propriedades operatórias. Então, vem comigo! Bem, pessoal, então vamos começar compreendendo, a ideia de logaritmo, ok? Bom, dado um logaritmo de n na base a igual a x, então, pessoal, nós podemos dizer que isso é verdade se e somente se o meu a, ou seja, a base elevado na x, for igual ao n, que é o nosso logaritmando. Ou seja, existe aquele giro, que se ensina, da definição aqui, que nos permite transitar do formato de log para o formato de equação exponencial. Isso mesmo, Porque o que nós temos aqui, ó, é uma equação exponencial, visto que a nossa incógnita x, está no expoente de uma potência. Beleza, pessoal? Então, em resumo, o que é o logaritmo? Reparem que o logaritmo é o meu x, E o meu x é o expoente dessa equação exponencial. Então, nós podemos dizer que o logaritmo nada mais é do que o expoente de uma equação exponencial, certo? Por isso que eu posso estar aí transitando, do formato de logaritmo para o formato de equação exponencial e vice-versa, tá bem? Existem algumas restrições quanto aos números, que podem estar aí ocupando a posição de logaritmando, tá? E de base. O nosso logaritmando, que aqui está sendo representado por n, n maiúsculo, ele tem que ser um número estritamente maior do que zero, ou seja, positivo. Enquanto que a base do logaritmo, que aqui está sendo representada pela letra A, ela tem que ser estritamente maior que zero, ou seja, também positiva, e diferente do número 1, tá bem? Então, nós não podemos ter outros valores, ocupando o nosso logaritmando ou a base que não estejam dentro desses intervalos, tá? Aqui nós temos o que nós dizemos ser condições de existência do nosso logaritmo, tá certo? Muito bem. Pessoal, esse giro, entre aspas, da definição, é muito utilizado para resolver logaritmos. Então, por exemplo, se você tiver que calcular o logaritmo do número 8 na base 2, o que você vai fazer? Você vai pegar, igualar a uma letra qualquer, geralmente utiliza-se x mesmo, Vai aplicar aí esse giro que eu ensinei aqui, ó. O 2 vai levar o x como expoente e ficar igualado ao número 8. Então, você vai ter 2 elevado na x igual a 8. E resolver, então, essa equação exponencial. Observe que, encontrando o x na equação exponencial, você está encontrando o resultado do logaritmo, porque você está supondo esse resultado igual a x, tá bem? Bom, para resolver isso aqui, você pode pensar de duas maneiras, Uma delas é só pensar no número, tá? Que você vai elevar aqui o número 2 para ele virar 8, ou seja, esse número é o número 3, Porque 2 ao cubo é igual a 8. Ou, de uma maneira mais detalhada, você utilizar a técnica de decompor, esse número 8 e escrever ele como uma potência de base 2, ou seja, 2 elevado ao cubo. Aí a gente aprende, que pode cancelar aí as bases, e igualar os expoentes. Então, x é igual a 3. Como eu disse, você encontrando o valor do teu x, você acaba encontrando aí o valor do seu log, tá bem? Bom, uma outra maneira também para você estar aí fazendo esse cálculo de uma forma mais rápida, é só você pensar, qual deve ser o número que, se você elevar a base aqui, ó, vai resultar no logaritmando, porque afinal é isso mesmo, O teu log é isso mesmo. Esse número é o número 3, então 2 ao cubo é que dá 8, então você já calculou o valor do seu logaritmo pensando dessa maneira. Isso pode otimizar bastante aí os seus cálculos, tá? Bom,
Para trabalhar com logaritmo, existem também as chamadas propriedades operatórias dos logs, né? E são basicamente 3. Existem outras, né? Mas são principalmente essas 3 que se estudam, né? Quem que são elas? Então vamos colocar aqui, ó. A primeira propriedade operatória diz o seguinte para nós: se nós tivermos o logaritmo na base A do produto de 2 números, né? Então, você pode escrever esse resultado como sendo o logaritmo na mesma base apenas do primeiro dos valores, mais o logaritmo, né, do segundo número aqui, do segundo valor, na mesma base. Ou seja, a leitura da propriedade é que o log do produto é igual à soma dos logaritmos, tá bem? Bom, e essa propriedade ela pode ser demonstrada, né? Na sequência, nós também iremos fazer isso. A segunda propriedade, pessoal, a segunda propriedade diz que o log de uma divisão, né, numa base A qualquer, pode ser escrito, tá, como a diferença dos logs, ou seja, log de A na base Azinho, né, mantendo a mesma base, menos log, então, do outro número, né, que seria um B aqui, nessa base A também. A leitura aqui é que o log de um quociente é igual à diferença dos logs, tá? E a terceira propriedade é de que, se você tiver o logaritmo numa base qualquer de uma potência, por exemplo, a elevado na n, então esse n pode ser passado à frente, multiplicando o resto do logaritmo, que é log de a na base azinho, né? Obviamente que essas propriedades são válidas se respeitadas aí as condições de existência, né? A nossa base azinho, por exemplo, tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. O número azão e bzão aqui precisam ser estritamente positivos, ou seja, maiores do que 0, tá bem? Bom, mas é possível verificar essas propriedades, e é isso que nós vamos fazer, tá? Para fazer a verificação dessas propriedades, pessoal, nós vamos primeiro supor alguns logaritmos. Por exemplo, né? Eu vou supor aqui, ó, que o logaritmo de a na base azinho seja igual a um x. Dado isso, nós podemos aplicar o giro da definição e escrever isso daqui como sendo a na x igual a azão. Azinho na x, que é a base, né? Igual ao logaritmando, que é o meu azão, tá bem? E também eu posso supor um outro log, que é o log de bzão nessa base azinho, igual a um y qualquer. Fazendo o giro, né, de forma semelhante ao que fizemos aqui, então o a vai ser elevado na y e ficar igual ao nosso b, tá bem? Com esses resultados eu consigo então dar uma prova aí para aquelas propriedades. Vamos começar pela propriedade número 1, né? Onde nós temos que o log do produto, tá, é igual à soma dos logs. Nós vamos começar aqui, ó. Bem, para trabalhar com isso daqui, log de a, b na base azinho, eu também vou igualar isso, né, a uma letra qualquer, que é, por exemplo, uma letra z, né? E aí, eu vou aplicar o mesmo giro. O que eu vou encontrar? Que a elevado na z, olha só, a elevado na z, vai ser igual ao produto de azão por bzão, tá? Porém, o meu azão aqui em cima, ó, ele foi chamado de a, né, azinho elevado na x. E o bzão de azinho elevado na y. Então, eu posso substituir isso. Eu vou ter azinho elevado na z igual a azinho elevado na x vezes azinho elevado na y. E aí existe aquela propriedade, pessoal, da multiplicação de potências da mesma base, né, de mesma base, onde a na x vezes a na y é igual a na x mais y, né? Potências de mesma base, multiplicando, conserva a base e soma os expoentes. Aqui nós podemos cancelar a nossa base, né, e igualar os nossos expoentes. Então, z vai ser igual a x mais y. Porém, o z é quem? É o log de AB na base azinho, né? Então, vamos trocar isso, ó. Log de AB
né? Azão, Bzão, na base Azinho. E o meu x é quem? O meu x, olha aqui, ó, é o log de Azão na base Azinho. Log de Azão na base Azinho. Mais o meu y, que é quem? O meu y é log de Bzão na base Azinho. Tá certo? E assim nós temos aí uma verificação para essa propriedade número 1. De maneira semelhante, eu posso também estar aí encontrando uma prova, uma verificação para a propriedade número 2, onde nós temos o log de um quociente, né? Azão sobre Bzão numa base qualquer Azinho, tá? De maneira muito parecida, estarei igualando isso a uma letra, no caso z. Aplicando o nosso giro da definição, eu tenho a elevado na z igual a azão sobre bzão, tá? Aplicando agora aquela substituição onde o azão é azinho elevado na x, então eu tenho a na z igual a azinho na x, sobre o bzão que é azinho na y, tá? E aí, eu aplicando também a propriedade, né, a propriedade da divisão de potência de mesma base, tá? Deixa eu arrumar isso daqui. De potência de mesma base, eu vou ter o quê? Azinho elevado na z é igual a azinho x menos y, né? Porque na divisão de potência de mesma base, você conserva a base e diminui os expoentes, então x menos y, tá? Podemos, mais uma vez, cancelar aí as nossas bases, né? E aí eu vou ter o quê? Que z é igual a x menos y. Porém, como nós temos aqui por hipótese, né? O nosso z é o log do quociente, então eu posso substituir o z por log de azão sobre bzão na base azinho. O nosso x é log de azão na base azinho, né? Menos, que é esse menos aqui, o y, que é log de bzão na base azinho. E fica aí, então, verificada, né, a nossa segunda propriedade. Então, deixa eu tirar um print aqui das minhas hipóteses, tá bem? E aí nós vamos verificar, né, a nossa terceira propriedade, utilizando também essas hipóteses aqui, tá bem? Então, tá aí, ó. O que diz a nossa terceira propriedade? Bom, ela se refere, né? Ela se refere, vamos colocar aqui, ao log de uma potência. Então, se eu tiver, por exemplo, o log de azão elevado na n numa base qualquer azinho, tá? Também eu estarei igualando a uma letra z, por exemplo, né? Aplicando o giro da definição, tenho a elevado na z igual a azão elevado na n, tá? Só que o meu azão, por hipótese aqui, ele é a na x, ó. Então, eu vou ter azinho elevado na z igual a azinho elevado na x e tudo isso elevado na n, né? Deixa eu apagar esse restinho aqui do que ficou da outra tela, tá? A na x elevado na n, né? Então, troquei só o azão por a elevado na x. Potência de potência, você conserva a sua base, né? E multiplica os seus expoentes. Então, vai ficar n vezes x. Como a gente fez antes, né? Cancela aqui as bases, tá? As bases, nós vamos ter que z é igual a n vezes x. Só que o meu x, pessoal, o meu x, ele é log de azão na base azinho. Então, eu posso estar aí substituindo. E o z, né, é o log da potência aqui, ó. Então, eu vou trocar o z por log de azão na nzinho, na base azinho, né? Igual a n vezes o x, que é log de azão na base azinho. E fica, então, verificada a nossa terceira propriedade. Bom, pessoal, nessa aula é só isso. Na próxima aula sobre logaritmos, estaremos, então, resolvendo algumas atividades, né, que envolvam todos esses conceitos, né? A definição e também as propriedades desses logaritmos. Valeu, pessoal? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Fui!